Gente, o que mais foi falado nesse jogo, e eu acho que tá virando uma máxima, né? Desde que a gente... muita gente, vocês... Eu não sei se já trabalhavam na imprensa, eu já trabalhava na imprensa na época em que foi implementado a tecnologia no futebol. E aí era um medo muito grande de todos, era... será que vai acabar essa polêmica? Piorou, hein? Piorou, hein? E aí o clássico foi marcado por muitas polêmicas de arbitragem, a principal delas foi essa daqui que tá na tela. A gente separou esse lance aqui, que é a questão do gol do Bruno Henrique, em que, povo, não tá errado, essa linha é grossa mesmo no Campeonato Carioca, tá? Isso foi combinado. Ela tem 6 centímetros e ela tá tendo 12 centímetros. 12 centímetros mesmo, né? Isso aí. No Campeonato Carioca isso foi experimentado e aprovado por todos os clubes, então essa linha tá mais grossa porque ela tá sendo testada nesta competição. Lucas Pedrosa, começa com você. Você acha que Bruno Henrique estava ou não estava impedido? Esse momento que a bola sai dos pés do Arrascaeta. Fala pra mim, Lucas Pedrosa. Essa imagem não me convence de que o Bruno Henrique estava em posição legal. Mas eu sempre falo para as pessoas aqui, como eu falei no meu canal, como eu falei no pós-jogo, se o Bruno Henrique tivesse levado o segundo amarelo com a cotovelada que ele deu no João Vitor, algo que é recorrente, inclusive, na carreira do Bruno Henrique, ele não estaria, nesse momento aí, para fazer o gol. Porque a cotovelada no João Vitor foi antes do momento onde teve o impedimento do Bruno Henrique nesse lance. E tá aí uma cotovelada que pode ser intencional, pode não ser intencional, mas foi uma cotovelada. E a gente sempre fala, no futebol, sem querer, também é falta. Então o Bruno Henrique deveria, que ele já tinha o cartão amarelo, ele deveria ter recebido o segundo amarelo por essa cotovelada. Para aí, eu vou pedir para parar aí, por favor. A bola já não estava mais em disputa, o Bruno Henrique já não tinha mais chance de alcançar a bola e ele levanta o braço e ele dá uma cotovelada no João Vitor. O Bandeira tá claro, vendo o lance ali, tá a carinha do Bandeira, atrás tá o Wagner Nascimento Magalhães, ali também próximo do lance, poderia ter visto. Eu não posso falar que o VAR deveria ter chamado, porque, segundo até o Simon, que é o comentarista da arbitragem da ESPN, o VAR não pode ser chamado para segundo cartão amarelo. Sim. O VAR só poderia ser chamado se fosse para questão de cartão vermelho. Aí, eu vou falar novamente, para mim é um erro do árbitro dentro de campo e do próprio Bandeirinha, que naquele momento ali deveria ter apontado a falta. Sim. E nem falta foi marcada. Então, se o Bruno Henrique tivesse sido expulso por conta desse lance aí, que ele já tinha um amarelo, inclusive tem gente falando que o amarelo do Bruno Henrique foi injusto, não foi injusto não, porque ninguém pode peitar o árbitro como o Bruno Henrique fez. Ele reclamou e ganhou o amarelo. Ele peitou o árbitro, ele botou testa com testa praticamente com o Wagner Nascimento Magalhães. Ah, não era pra ser falta, era pra ser falta. Beleza, o jogador não pode fazer isso. Nem mesmo o capitão pode fazer isso. Então o cartão amarelo que ele levou inicialmente foi correto e esse cartão aí, ele mudaria a história da partida, Fernando. Porque eu vi muita gente falando, sabe o seguinte? Ah, porque o Vasco tem problema financeiro, porque o Vasco tem problema no seu elenco, porque o Vasco tem problema de venda de saco, porque o Vasco tem um monte de problema. Vou fazer uma alusão rápida aqui. Se eu tenho uma bicicleta e eu tenho que percorrer uma distância de 10 km, mesmo que essa bicicleta esteja enferrujada aqui, empenada ali, o guidão não seja tão bom, mas eu tenho condições de percorrer esses 10 km, correto? Difícil, porque a minha bicicleta não é tão boa, mas ela é uma bicicleta de boa tradição, é uma bicicleta de boa marca. A partir do momento que eu cheguei no 3º quilômetro e alguém furou o meu pneu, eu tenho condições de reclamar que a minha bicicleta teve o seu pneu furado por alguém. Então o Vasco tinha uma missão praticamente impossível. Quantas vezes eu falei isso aqui na semana passada? Muitas vezes. Quantas vezes eu falei isso aqui na semana passada? Uma missão quase impossível, praticamente impossível. O time do Flamengo é muito melhor do que o do Vasco, em todos os aspectos, técnico, psicológico, físico. Mas a partir do momento que o jogo estava 1-0 e que um jogador não é expulso e que esse mesmo jogador que não é expulso acaba fazendo gol, eu tenho o direito de reclamar. Então assim, independentemente dos problemas do Vasco, que só o vascaíno, mais do que qualquer outra pessoa, sabe dos problemas do Vasco e fica puto com os problemas do Vasco, desculpa a palavra, independentemente disso, o Vasco foi prejudicado na partida contra o Flamengo. Ah, Pedrosa, isso é garantia que o Vasco ia passar? Não. O Flamengo foi lá na Neoquímica Arena e teve -1 com o Bruno Henrique sendo expulso e conseguiu fazer um jogo brilhante diante do Corinthians e conseguiu a classificação. Não era garantia de nada, mas a partir do momento que você não tem um jogador expulso e esse jogador é decisivo dentro da partida, na minha humilde visão, isso interferiu no resultado e isso interferiu no andamento da partida. Isso, obviamente, quando a gente for falar de campo e bola, não exclui o fato de que o Vasco não jogou nada no segundo tempo e que o Flamengo engoliu o Vasco, que era o normal. Ninguém imaginava que o Vasco ia passar do Flamengo na semifinal. O Flamengo é o time que tem 16 jogadores convocáveis. É o melhor time do Brasil disparadamente, em elenco e em time. Mas a partir do momento que a arbitragem, na minha humilde visão, acaba interferindo dentro do resultado, as chances da bicicleta chegar lá no 10º quilômetro, elas são zeradas. Vene Casagrande.